Uma boa noite para cada um de vocês. Hoje é 26 de dezembro de 2025, 8h46 da noite. Hoje é sexta-feira, agora é 8h46 da noite. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Vamos fazer reprise da chave do Evangelho. Quer subir, Branco? Vem cá. Chave do Evangelho, parte 64 e 65. Lembra? Então eu vou esperar um pouco para as pessoas chegarem, né? Deus abençoe cada um de vocês que vão chegar aí. Nós vamos escutar a palavra de Deus um pouco. Né, Branquinho? Então eu estou no Instagram e no TikTok. Vamos esperar um pouquinho. Luciano Rodrigues, uma boa noite. Cristiane Co-host, uma boa noite também. Enzo Ismael, uma boa noite. Você não está no Instagram, não, Pedro? Oi? Estou no Instagram também. Não está não para entrar, não. Que? Por quê? Estou ao vivo no Instagram. Estou ao vivo também no Instagram. Estou ao vivo no Instagram e no TikTok. A Jusilene entrou. A minha Juju chegou lá. Só que aí a Jusilene aqui, ó. A minha esposa também está assistindo a live no Instagram. E Sandra Silva entrou. Co-host. Cristiane, uma boa noite. Eu espero um pouquinho as pessoas chegar para depois eu colocar a chave do Evangelho, tá? Já tá tudo no jeito aqui. Hoje eu fui lá em Macacos fazer serviço de Uber. Fiz umas filmagens de Macacos. Que lugarzinho bonito, hein? Natureza bonita e tudo. Eu fui uma vez com um colega meu ali, mas eu passei por outro caminho. Eu tava olhando lá que tem dois caminhos. Eu fui fazer Uber. Aí eu peguei um pedido na Droga Raia, em Nova Lima, e de Nova Lima eu passei, ir no sentido Nova Lima, e fui sentido Macacos. Na hora de voltar, eu estava até com o meu aplicativo ligado, mas eu fazendo live, e eu fui gravando os caminhos e tal, e eu saí em outro caminho voltando. Eu saí, eu acho que era lá pro lado, lá de não sei se é Congonha, sei lá, para voltar. Não voltei pro mesmo lugar, não. Não sou voltar no mesmo lugar, não. Então quer dizer que tem dois caminhos ali, tá? Marli Moreira entrou também. Boa noite. Romilson entrou. Romilson Show entrou. Uma boa noite também. Deus abençoe cada um de vocês. Aqui o iFood aqui falando que tá a rota promoção aqui. Sérgio Teixeira entrou. Teixeira, Zé. Uma boa noite. Joel Costa entrou. Luiz Pereira entrou. Jennifer 218 entrou. Vozinha entrou. Vozinha Fátima. Co-host. Maria Faustino da Silva entrou. Reinaldo Pereira entrou. Rosenbaum entrou. Francisca Dozan 874. Uma boa noite também. Pedro Moura entrou. Eu acho que já tá bom, não tá não, gente? Aqui, agora chegou eu aqui, ó. O Toninho chegou. Aí aqui eu já vou publicar
Vou compartilhar essa live também lá no Instagram. Deixa eu compartilhar ela, né? Deixa eu compartilhar ela. Compartilhar ela. Então agora eu vou só falar o nome dessas pessoas que já vamos direto para o ponto, né? Camila Carvalho entrou, Luiz José Cândido entrou. Então vamos lá então, né, gente? Se aparecer mais gente aí, eu já não devo falar o nome não, tá? Então já tá no jeito. Deixa eu virar a câmera, né? Deixa eu virar a câmera aqui. Ó, a câmera tá virada. Lá na hora, lá a câmera não virou, sei lá que eu tava lá em Macaco, vocês acreditam? Uma hora não ligou não, depois ele virou. Então vamos lá. Irmão, irmãs, Deus abençoe. Josefia a todos, França nossos entrou. amigos, irmãos, igreja. Como tem passado? Estamos em Luzia dias Correia difíceis, Martins. né? Mas nós não devemos olhar para esses Crésio dias como Marcos dias Ferreira. Nós devemos olhar para esses dias tal como o Senhor Jesus Cristo nos recomendou a olhar. Quando nós víssemos essas coisas acontecendo, A nós Leandra. deveríamos levantar nossa cabeça Boa noite, em Leandra. direção ao céu. Levantai a vossa cabeça, Crésio porque a Marcos. vossa redenção está próxima. Nós estamos vendo desgovernos, terremotos, ventos, chuvas, trovões, relâmpagos, essas coisas naturais. Mas aplique também essas palavras Nas no coisas mundo espirituais. Nós estamos vendo tudo ser abalado. Nós estamos Scooby. vendo a palavra Boa de noite, Deus Scooby. como raios, trovões, as vozes dos 7 trovões ecoando nos nossos dias. O mundo não está vendo. Sabe por que o mundo não vê? Ali em São João, capítulo 12, uma voz falou com o Senhor Jesus Cristo e as pessoas disseram que foi um trovão. Mas Jesus sabia exatamente o que foi aquilo e a Escritura nos mostra Deus dizendo: já glorifiquei e outra vez glorificarei, porque Jesus pediu para que fosse glorificado. Glorificarei, glorifica-me, ó Pai. Então, o mundo não consegue ver, mas nós conseguimos. Todas as mensagens que têm saído baseado nessa Bíblia Sagrada, nessa mensagem do 7º anjo, são trovões. Fazem parte das vozes dos 7 trovões. Fazem parte dos selos de Apocalipse aberto. Fazem parte de todo o Apocalipse. Significam momentos em que a palavra de Deus é proferida e, portanto, no mundo natural, político, já existe agora uma liberação para uma determinada ação. Porque não tem nada dessas coisas que estão acontecendo que não seja do domínio de Deus. E quem é que Deus usa para liberar acontecimentos? São exatamente os seus pregadores, pregando as mensagens. Às vezes o pregador não tem a noção do tamanho do poder que está na sua palavra. Na sua pregação ali, porque não é a palavra do pregador, mas a palavra de Deus. Nós temos noção da palavra de Deus, mas não sabemos que no mundo espiritual, uma palavra que foi pregada, aquilo significa assim, olha, até tal época, antes de determinada coisa ter sido falada, determinada coisa no mundo não poderia acontecer. Nós podemos nos lembrar de Simeão, lá em Lucas capítulo 1, quando Maria e José vai ao templo para a circuncisão de Jesus Cristo,
Simeão vai ali e toma aquele menino. E aí ele diz, agora o senhor já pode me despedir, porque eu vi a salvação de Israel. O Espírito de Deus havia prometido para ele que ele não morreria. Então existem coisas que devem acontecer. No caso de José e Maria, por exemplo, eles não sabiam que a ida deles ao templo aquele dia estaria liberando um homem para sair da terra, ou liberando a morte para levar aquele homem. Do mesmo modo, mensagens que estão sendo pregadas, esse evangelho terá que chegar até os confins da terra e pregar a toda criatura, e então virá o fim, e então determinadas coisas acontecem. Então nós estamos pregando como que para alimentar o povo de Deus, para acalmar o povo de Deus, para posicionar o povo de Deus, mas não só posicionando o povo de Deus, posicionando e liberando coisas no mundo político, no mundo religioso, que só viriam a acontecer depois que determinadas mensagens fossem trazidas ao coração do povo de Deus. Abrir o olho das Eu pessoas. queria tomar a escritura de Apocalipse capítulo 5. João, ele Boa noite, João. vê no verso 1, vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livrinho escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Esse livro estava guardado desde o Éden e estava na mão de Deus e não tinha quem pudesse abri-lo. E abrir esse livro, às vezes nós pensamos que era apenas um pergaminho ali aberto e só o que estivesse contido em 7 folhas. Ah, porque são 7 selos, então é o que estava contido em 7 folhas. Não, é o que estava contido no livro inteiro. Na palavra de Deus, o livro todo, o livro de redenção, o livro que nós não temos impresso. Onde você estava aí? A Bíblia Sagrada, ela não é só aquilo que está impresso aqui. Metrô. Ela é Peça para aquilo metrô. que está escrito em símbolos, as visões de João, e ela seria as revelações recebidas pelo 7º anjo. Isso é livro aberto. E mais do que isso, nós encontramos em Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 3, promessas ali. Por exemplo, ao que vencer lhe concederei uma pedra branca e nela um novo nome, e só quem sabe é aquele que recebe. Esse nome está escrito no livro. Daniel Mas você não tem uma 77, impressão, 777. uma encadernação desse livro. Mas isso existe. Aonde ela existe? Ela existe na dimensão que Deus trabalha. Desse mundo espiritual que está conduzindo o mundo natural aqui, coisas estão acontecendo. Porque ali não está escrito Vanderlei Fernandes Vilaça, não. Ali está meu nome, ali está a minha vida, ali tem a minha história, ali tem a tua história. Porém, não há uma encadernação desse livro. Quando esse livro na mão de Deus, nós poderíamos chamar aqui de arquivo. Eu creio que hoje em dia nós entenderíamos mais fácil com essa palavra. Deus tem um arquivo selado. Márcia Regina. Assim como quando se fala de um trono, não é uma cadeira, é um domínio de Deus. Nós sabemos que Apocalipse é um livro de símbolos. Então Deus tem um arquivo de histórias escritas, de planos escritos, do projeto de Deus, e isso estava selado com 7 selos. E aí João viu um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro,
nem olhar para ele. Não era só abrir, é nem olhar para ele. Eu creio que nós poderíamos ir a Isaías capítulo 6, aonde os querubins voavam para Deus em seu trono, e eles cobriam o seu rosto, cobriam os seus pés, e com outros dois, com um outro par de asas voavam. Aqueles querubins não olhavam para Deus com o livro. Com Ross entrou, Carolina E João, entrou. ele disse, eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Agora, tudo isso vai ser desatado. E quando esse livro é desatado, quando esse livro é aberto, Deus traz revelação para a sua igreja. Aquilo que as pessoas pensam que é apenas uma situação espiritual e que aquilo será um acontecimento muito estrondoso lá. Não, ela é um grande segredo contado ao povo de Deus. Agora, Satanás odeia isso. Por que odeia? Porque aquilo que parecia ser uma camuflagem de Satanás perfeitamente, ela é descoberta na abertura desse livro. Aí você pensaria assim, como nós conhecemos, igreja, que já os selos foram abertos em 1963. Mas veja, quando Deus promete um profeta para restaurar todas as coisas, esse profeta já traz muita coisa que tem a ver com estes selos e que vem desnudando Satanás. Eu queria tomar aqui entrou. Na mensagem A Revelação de Jesus Cristo, o profeta Irmão Brana, ele disse assim, vocês precisam ver, eu vou dar um testemunho aqui do meu ministério. Eu queria que vocês pudessem estar comigo e ver a face das pessoas quando Satanás sabe que vai ser exposto. Quais pessoas? Aquelas que têm espíritos, né? Agora, não é acerca das pessoas que estou falando. É que Satanás tomou o controle de suas vidas através do pecado, da indiferença e da doença. Você deveria ver suas faces. Satanás sabe que vai ser exposto e as mudanças mais peculiares vêm sobre o semblante das pessoas. Satanás tem medo. Ele sabe que o Espírito de Deus está a ponto de deixar as pessoas saberem de suas obras. Patrimônio. É por isso que ele odeia tanto essas reuniões. Quando nomes são citados e doenças reveladas, Satanás odeia. Severino. E é isso. Não é adivinhação de pensamento, não é telepatia, nem é feitiçaria. É uma revelação pelo Espírito Santo. Deixa eu mostrar-me outra razão pela qual Satanás odeia esse livro da revelação de Jesus Cristo na igreja. Ele sabe que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele sabe isso muitíssimo mais do que 90% dos teólogos. Ele sabe, uma vez que Deus é imutável em sua natureza, então ele é igualmente imutável em seus caminhos. Assim, Satanás sabe seguramente que a igreja original em Pentecostes, com o poder de Deus, Marcos 16 em ação, é a verdadeira igreja que Jesus reclama como sua. Tudo mais é falso. Agora recorde. Né? Isso. Cristo na igreja é uma continuação do livro de Atos. Porém, o livro de Apocalipse mostra como o espírito anticristo entraria na igreja e a contaminaria, tornando-a morna, formal, impotente. Ele expõe Satanás revelando suas obras, tentativa de destruição do povo de Deus e descrédito da palavra. Não se engane, nós estamos vendo tanta agitação no mundo,
O diabo não está muito importando com nações e governos. O grande lugar que Satanás quer estar camuflado é na estrutura da igreja. É recebendo adoração, querendo estar no lugar de Deus. O diabo trabalha aí. Só que quando Deus Anderson traz Torres. o seu mensageiro à terra e abre esse livro, por isso Apocalipse 10, verso 7, tem toda a conexão com o restante de Apocalipse, porque nos dias da voz do sétimo anjo, abre tudo. Ele detecta Satanás na igreja. Veja isso. Eu sei que o nosso tempo às vezes fica pouco, né? Mas veja. O livro de Apocalipse mostra como o espírito anticristo entraria na igreja e Satanás. E como contaminaria, tornando-a morna, formal, impotente, e expõe Satanás, revelando suas obras. Quais obras? A tentativa de destruição do povo de Deus e descrédito da palavra. Mas mostra também até o tempo em que ele é lançado no lago do fogo. Ele combate isso. Ele não pode suportar isso. Ele sabe que se as pessoas obtiverem a verdadeira revelação da verdadeira igreja, o que ela é e o que ela representa e que ela pode fazer as maiores obras, elas serão um exército invencível. Se elas obtiverem uma verdadeira revelação dos dois espíritos dentro da estrutura da igreja cristã. E pelo Espírito de Deus discernirem e resistirem ao espírito anticristo, Satanás será impotente diante dela. Ele será tão seguramente frustrado hoje como quando Cristo resistiu a cada esforço dele para ganhar poder sobre ele no deserto. Sim. Satanás odeia a revelação, mas nós a amamos como verdadeira revelação em nossas vidas. As portas do inferno não podem prevalecer contra nós, mas nós Aparecida, boa noite. Então, foque, irmão e irmã, entenda. Satanás, Estado Islâmico, Talibã, governo de direita, governo de esquerda, contendas entre nações, isso aí sempre houve. É o diabo? Está lá fora, sim. Mas Satanás não quer ser descoberto. Irmão, quem que você diria que está com um fuzil na mão, metralhando gente, matando pessoas e tomando governo e coisa? Isso é obra do diabo. Agora, quem estaria sorrateiramente no meio da igreja? Não é? Você descobre então que esse Apocalipse, esses selos, tira de cima de Satanás toda a sua camuflagem e ele fica desnudo diante da igreja. Aí a igreja vê Satanás desde o Éden, na serpente, passando para a Babilônia, nos seus poderes, Jezabel, Balaão, Nicolaísmo, vem. E aqui no final de Apocalipse, o sétimo anjo mostra também a destruição de Satanás, dos seus poderes, das coisas que ele fez no meio do povo de Deus. E é por isso que ele combate esse povo que prega a palavra. Não é combater um livro assim, não. É combater um povo que tem pregado a sua palavra, a palavra de Deus, e tem vivido essa palavra, porque esse povo se torna a palavra corporificada. Eu creio que eu estou falando com esse povo. Deus te abençoe. Obrigado. Irmão, vamos atrás dos eleitos que querem viver essa mensagem, porque falta muito pouco para nós sairmos daqui. Deus abençoe. Eudas Samuel. Antes nós distribuíamos folhetos, agora Conselho nós de Pai. compartilhamos Boa noite. para as pessoas entenderem a mensagem. Deus abençoe. Até nosso próximo vídeo. Se Deus quiser.
Deus abençoe. Semana. Olá, Deus abençoe. Semana passada nós falamos a respeito de Apocalipse capítulo 5, onde João vê o livro fechado na mão daquele que estava assentado sobre o trono. E o rompimento daqueles selos que envolviam aquele livro, ele desnudou as ações ocultas de Satanás. 22:02. Eu queria hoje Boa noite. caminhar um pouco mais na abertura desses selos, porque esses selos, eles foram tidos como o grande mistério da Escritura, porque quando nós recebemos a revelação desses selos abertos, Diana, boa noite. os nossos olhos se abrem para dois mundos. Nossa. Nós Convida tutis. entendemos que aquele Para João, sua host. dentro de Apocalipse, ele está representando todos nós. Todos nós, como a igreja do Deus vivo, o povo eleito de Deus. Então João, no Apocalipse capítulo 4, ele é convidado a subir mais alto. Ele vê uma porta aberta do céu, nós já falamos disso. Essa porta é Jesus, deitado à porta do aprisco. Ele vê, então, essa porta aberta e, ao adentrar a porta dentro, ele começa a ver coisas que, depois dos acontecimentos terrenos que se podem ver com olhos naturais, aconteceriam. Então João começa a ver dois mundos. Um mundo natural aqui, qual era natural, comum, ele podia ver, escreve carta aos 7 mensageiros, às 7 igrejas da Ásia, mas depois ele vê coisas que no mundo sobrenatural, espiritual, estava acontecendo e que estava influenciando esse mundo de baixo. E essa abertura desses selos, nós poderíamos meditar assim. Abertura Márcio dos selos, Amaral, revelação desses selos 159. e Boa noite. cumprimento desses selos. Márcio Amaral. Então, Apocalipse capítulo 6, verso Cacau 1, Reis, diz boa assim: noite. e havendo um cordeiro, aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de Bravo trovão: dos bravos. venha ver. Co- E olhei, e eis para um se cavalo correr. branco. E o que estava sentado sobre Boa ele noite, tinha um Bravo arco. Reis. Foi-lhe dado uma coroa Bravo dos bravos. e saiu vitorioso e para a vencer. Nós vimos aqui então que João, ao ver o primeiro selo se abrindo, ele vê um dos 4 animais. Havia 4 animais que ele havia visto em Apocalipse capítulo 4. E quando o selo primeiro se rompe, João vê que um daqueles animais fala algo. Quando aquele animal está falando, Vide essa ele está para se fazendo correr. uma contraposição. Agora mesmo. Ele está Agora criando uma resistência a esse cavalo que sai. Esse cavalo que sai é um poder. Uma besta, uma cavalgadura significa um poder para aquele que cavalga. Nossa, agora mesmo. E esse Boa poder noite. era um poder branco, era um poder puro. E aqui eu quero colocar aspas nesse puro. Por quê? Porque vamos meditar em revelação, abertura e cumprimento.
A revelação desse selo, ela só chega para alguém no momento em que a pessoa tem ciência do que era aquilo. Então, pode ser que esteja chegando para você a revelação dos selos agora. Ano 2021, Ana, bisavó. mês de setembro, atingindo a sua vida agora. A Laura. revelação daquilo. Agora, a abertura desses selos, Tio. ela se deu em 1963, quando Deus Maria Laura. traz ao seu profeta o cumprimento de outra escritura que nós já falamos aqui, nas chaves do Evangelho, que foi Apocalipse capítulo 10, verso 7. Mas Apocalipse 10, do verso 1 até o 7, ele é um processo Tarcísio Júnior. de Apocalipse 8. Ele é um processo de Tessalonicenses, capítulo 4. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo. E trombeta de Apocalipse 10, Apocalipse 8, 1 é a abertura do sétimo selo. E Apocalipse 10, verso 7, Deus. é um tempo de um ministério do sétimo anjo que traria cumprimento o segredo de Deus, o mistério de Deus escondido. Então, quando João vê esse mistério de Deus envolvido em 7 selos, João escreve isso de forma simbólica. Mas isso se abriria em um determinado tempo. E abriu-se em 1963, março de 1963, abriu-se os selos de Apocalipse. Mas não significa que eles se cumpriram em 1963. Significa que, ao ser abertos, eles foram expostos, eles foram revelados, e a revelação mostrou que o primeiro selo, ele se cumpriu lá, nos dias que os apóstolos estavam deixando o seu ministério, cada um morrendo de uma forma diferente, mas naquele momento já estava se cumprindo, estava iniciando-se a cavalgadura deste cavaleiro. Nós vamos ver que ele muda a cavalgadura, mas não muda o cavaleiro. O cavaleiro é sempre o mesmo, mas cavalgando cavalos diferentes. E a cor e as ações, a cor desse cavalo e as ações do cavaleiro determinam acontecimentos políticos, religiosos, econômicos, sociais, coisas que estavam acontecendo no mundo natural. Vamos nos lembrar de João vendo aqui, estando aqui, vendo os acontecimentos aqui. Aqui ele vê em símbolo, mas aqui são acontecimentos reais. Porque está chovendo. É algo no meio da igreja, é algo no meio da política, é uma guerra que se abriu, que se iniciou, é uma perseguição que veio sobre o povo de Deus. Então, em 1963, o profeta William Branham recebe a visitação do Senhor Jesus Cristo, que nós chamamos de o anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? O anjo do Senhor, dentro das Escrituras, nós podemos ver ali quando, no livro de Juízes, o anjo do Senhor visita a mãe de Sansão, e o pai de Sansão, ao encontrar com aquele homem, diz: "Você é o homem que falou com a minha mulher?" "Sou eu." "Então me espera." Ele faz uma oferta àquele homem de um animal, um sacrifício, e aquele homem, ao invés de comer aquela carne, ele estende a mão e consome aquele com fogo. Quem recebe o sacrifício? O próprio Senhor. Esse Senhor, visitando as pessoas, ele vem como o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor visita o profeta irmão Branham. E aí o irmão Branham pede para que nós tomemos nossas Bíblias, e ele diz: abre Apocalipse capítulo 6. Então abrimos aqui Apocalipse 6. Ele disse: agora pega a sua Bíblia e abre em Mateus capítulo 24. Abrimos em
São Mateus, capítulo 24, ele diz: faça assim com a sua vida. Quando você vê aqui, havendo o cordeiro aberto, só o cordeiro pode abrir os seus. Um homem não abriu os seus. Um homem pregou esse selo, mas quem abriu foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Então o profeta João Branco diz assim: aqui era João falando em símbolos e aqui era Jesus pregando. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrar a escritura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vendo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? Quais coisas? Quando não haverá pedra sobre pedra mais, não é? Disse: quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus começa a pregar isso aqui e essas palavras de Jesus, boa noite, é exatamente a revelação dos 7 selos. Ele disse, Lídia, Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, quer dizer, tenha cuidado, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aqui, um cavaleiro sai assentado num cavalo branco, em nome de Jesus Cristo, dizendo: eu sou o Cristo, com algumas ações que parecem até, porque uma palavra saiu vitorioso e para vencer, todo mundo olha para aquilo. Jesus branco, assentado num cavalo branco, vitorioso para vencer. Aí o profeta nos chama a atenção dizendo: não. Isso aí era Satanás que viria como sendo Jesus, enganando a muitos. E como que ele veio enganando a muitos? Ele veio através E o quê? de uma Boa religião. noite. Ele veio através de um espírito. Ele veio como a doutrina dos nicolaítas. O primeiro selo se rompe, e aí o profeta então pode nos mostrar que Satanás vem enganando como sendo Jesus, mas ele recebe uma coroa depois e face de Jesus Cristo para que ele possa levantar um povo. E ele levantou um povo. Só que na abertura desses selos, nós vamos vendo a troca de sua cavalgadura. Ele começa a matar as pessoas, ele engana as pessoas, ele traz, nós vemos que Satanás, através desse seu coroamento, que é quando ele se faz um homem, um papa, recebendo uma coroa como vigário do céu, como tendo controle da terra, como tendo controle de todas as coisas, ele recebe então essa coroa. Mas o propósito, lembra do vídeo passado que nós dissemos que a abertura dos selos expõe Satanás, as suas ações. Mas não só isso. Expõe 2 reinos, expõe 2 espíritos, expõe 2 povos. Um é o povo de Deus, sendo em todos os momentos revelado. Aí é que eu disse que revelação, abertura e cumprimento. O cumprimento do primeiro selo se dá lá atrás, quando aquela doutrina dos nicolaítas surge. E vem o quê? Enganando os leigos. Mas isso vem passando de nicolaítas, nicolaitismo, um ismo, um movimento para balaamismo. Aquele que ensinou Balaque a lançar tropeço. O que foi aquilo? Um homem que queria amaldiçoar o povo de Deus e não tinha como, mas esse homem tinha conhecimento das coisas de Deus. Ele faz os altares tais como Moisés e Arão faziam. 7 altares, 7 cordeiros, 7 novilhos, a maneira era a mesma. Mas visto que não conseguia derrubar, amaldiçoando o povo de Deus,
ele mostra para Balaque que se fizesse um companheirismo, embebedasse aqueles homens e oferecesse mulheres àqueles homens, igrejas, pense em mulheres sempre como igreja, é o que representa uma mulher nas Escrituras. Aquele povo teria o companheirismo e por si só Deus derrubaria esses homens que adulterassem. Porque uma das coisas que Deus sempre está buscando dentro das Escrituras é uma virgem, um povo virgem. Olá, tudo bem? Às vezes as pessoas pensam, a Bíblia tem umas linguagens sensuais, sexuais. Não, Deus está mostrando um povo que não se mistura e nem se corrompe com religiões. Um povo que não toma outro Deus, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é o noivo, portanto o cordeiro, marido, a esposa do cordeiro, marido de uma mulher, tirada entre as virgens, tirada entre as mulheres, para que possa casar-se com o filho de Abraão. Isso tudo são símbolos, e isso tudo os selos abrem e nos mostram essa visão desses dois povos, mas de dois espíritos conquistando o seu povo. Esse balaamismo Marcelo, boa ensina noite. Balaque a lançar tropeço. Então, em qualquer época que você vir alguém tentando conquistar os leigos, tentando conquistar as pessoas, você vai se lembrar dos nicolaítas. Quando você ver alguém lançando tropeço ao povo de Deus, você vai se lembrar de Balaão. E depois isso sai em uma mulher, que é a Jezabel, o jezabelismo, que traz idolatria para o povo de Deus. Você percebe esses dois mundos muito misturados, esses dois mundos, esses dois povos bem entrelaçados, suas raízes. Aonde esses dois povos vivem? Eles vivem um lá no inferno, lá no mundão e o outro dentro da igreja? Não, eles vivem entrelaçados. Daí a necessidade de um profeta que não é só um porta-voz de Deus. Ele rende o seu corpo para que o Senhor Jesus, vindo nesses dias, o mesmo Senhor, descendo do céu, trazendo a cumprimento o sétimo selo, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas ela não acontece em um instante. Jesus veio, tirou o seu povo e saiu. Ela acontece em um tempo, em um processo. E tira o povo de Deus, reúne esse povo de Deus em torno de uma palavra e depois acontece o arrebatamento da igreja. Então, quem seríamos nós para fazer aqui uma síntese de 7 selos em 15 minutos? Mas essa abertura desses selos, ela mostra a época do cumprimento, mostra a permanência do primeiro espírito que entra lá atrás, muda para um próximo cavalo, volta outra vez, mas que quando chega no seu 4º estágio, todos esses 3 primeiros cavalos se tornam num através de sua cor pálida, de morte, de engano, de perseguição, acumulando poderes. Mas ela mostra também aqueles 4 animais, os primeiros animais, também chegando ao seu 4º estágio, como uma águia, voando como uma unção de Deus, mostrando ao seu povo a batalha de um leão, a guerra de um leão, ao sacrifício de um boi, a astúcia de um homem, mas a visão de uma águia voando, tendo como a representação, um profeta vendo todas as coisas, a palavra de Deus que discerne até a intenção do pensamento, podemos mostrar ao povo de Deus todos os acontecimentos que Satanás promove, mas que Deus também promove para livrar seu povo, trazendo então esse 7º selo a cumprimento. O 7º selo está cumprido? Não. Mas está em plena evidência. Por quê? Porque nesse 4º selo, Deus tira o povo para o arrebatamento.
Mas o que tira esse povo é o sétimo. E esse sétimo permanece cumprindo-se até que o quinto e sexto se cumpram. E aí o profeta Irmão Brana faz uma ilustração muito bonita de esse sétimo selo tal como um foguete de fogos de artifício. Você acende aqui e Adriana estoura Silva. a primeira bombinha. Daquela bomba diária. surgem outras bombas. E daquelas outras surgidas, outras surgem. Então vai estourando, estourando, Dias estourando. 800, E o que é isso? Esse sétimo selo 86, se abre 67. e outras aberturas, outras revelações vêm. E ele, ao se fechar, ele vai colocando um ponto final em todos os sistemas mundiais, até que o arrebatamento da igreja aconteça, a grande tribulação se estabeleça. Enquanto grande tribulação acontece daqui, o povo de Deus está em festa das bodas do Cordeiro, porque eles casaram debaixo do sétimo selo, no quarto selo, que aquele ministério daquela águia faz esse casamento. Mas também mostra o retorno do Senhor Jesus Cristo, Apocalipse 19, com o seu povo, e então o final do povo de Satanás, lançando no lago do fogo, o milênio, e logo depois a eternidade. Então, tudo isso está dentro da abertura desses selos. Mas não significa que eles foram abertos e que foram revelados. Revelado é quando ele chega a você. Aberto foi ali em 1963. Cumprido é desde os dias dos discípulos até os dias do milênio. Isso é cumprimento dos selos. Revelação é quando você toma nota, quando você toma conhecimento. Não conhecimento gramatical apenas, mas conhecimento como Deus descendo e se abrindo, se revelando, se manifestando, dando-se a conhecer a sua alma. Isso é revelação do selo. Abertura é quando Deus tomou uma semana de março de 1963 para trazer pregações desses selos. Cumprimento é desde que aquele espírito começa ali na primeira era da igreja, até que tudo termine, sistemas mundiais sejam postos a cabo, finalize tudo, e revelação é o que Deus faz quando você revela. Meu irmão, minha irmã, amigo, amiga, vamos ouvir outras vezes. Vamos falar mais a respeito disso. Vamos ler as Escrituras e isso vai trazer essa revelação ao seu coração. Ao meu, eu posso dizer que todos os 7 selos já foram revelados para mim. E tudo que tinha dele, contido ali dentro desse livro, tem que ser revelado a você também. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a cada um. Nós vamos trazendo assuntos aqui que vai abrindo e ampliando essa revelação e você vai entender que esses selos também já foram revelados ao seu coração. Deus abençoe. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser, trazendo mais uma porção dessa abertura dos selos do Apocalipse. Até lá. Então foi feita aí 2 chaves do Evangelho, a parte 55 e a parte 56. É a chave do Evangelho, né? Chave do Evangelho significa abrindo portas, abrindo escritura, né? Abrindo mensagem para que você possa entender as coisas de Deus, né? A palavra de Deus. Então eu espero que esteja ajudando a cada um de vocês aí, né? E hoje de manhã eu fiz oração, a oração da madrugada, acordei 4 horas da manhã. Geralmente eu faço, eu coloco o relógio para despertar 5 horas da manhã, mas como ontem foi Natal, comemorei com a minha família, cheguei e deitei cedo, né?
estava disposto. Então acordei 4 horas da manhã, publiquei alguns vídeos, e antes das 5, né, 4h53, eu já estava fazendo oração. Então toda sexta-feira eu gosto de fazer uma oração, uma vez por semana, né, para estar trabalhando mais com o meu espírito, para estar mais próximo de Deus, né. A gente, na nossa correria do dia a dia, a gente ora muito pouco. Então eu coloquei no meu coração de eu orar pelo menos uma vez por semana. Então eu gosto de orar antes do sol nascer, com o galo já cantando, né? Colocar em primeiro lugar Deus, né? E no começo do dia a melhor coisa que tem é você orar. E aí eu faço questão sempre uma vez por semana, levantar e a primeira coisa é fazer uma oração. E nos outros dias que eu não faço oração, eu leio a mensagem, que é essa aqui, né? Que eu estou lendo agora o 3º selo. E esse aqui é o nosso profeta, o William Marlon Brando, né? Eu estou até na página, deixa eu ver qual página que eu estou. Eu estou na página 38, já estou quase terminando. Nós começamos com Deus em simplicidade, depois eu fiz a brecha, e depois eu comecei a ler o 1º selo, passei para o 2º selo, agora eu estou no 3º selo, quase concluindo. E se Deus quiser, terminando ele, eu vou concluir o 4º, depois o 5º, o 6º e o 7º selo. E depois perguntas e respostas. Esses são as mensagens do nosso mensageiro, que é o nosso profeta da era, que é o William Marlon Brando, o 7º anjo, que veio restaurar todas as coisas que seria necessário para que o Filho de Deus não fosse enganado nesse mundo pecaminoso, onde o anticristo, a igreja, entrou nas igrejas e foi corrompendo a palavra de Deus. Então Deus prometeu trazer um profeta nessa última era para revelar todo o segredo de Deus para os seus filhos de Deus. Então eu faço live aqui para tentar trazer a palavra de Deus, para poder trazer mais conhecimento, mais alerta sobre as coisas que a religião não fala, sobre as coisas que as pessoas fazem e acham que estão corretas. Vou te dar um exemplo. O batismo correto. Sempre eu vou estar falando isso e vou repetir. O batismo correto é no nome do Senhor Jesus. Não é como as igrejas fazem, as religiões. As religiões batizam no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o batismo correto é no nome do Senhor Jesus. Outra coisa, você vai tomar a Santa Ceia. Você tem que tomar pão asmo, que não tenha fermento, porque o pão significa o corpo do Senhor Jesus. É uma demonstração que o corpo do Senhor Jesus não tem pecado. E como o fermento significa pecado, o pão tem que ser um pão asmo. O vinho para representar o sangue do Senhor Jesus. Mas só que é o vinho, não é suco de uva não. Igual as igrejas tomam a ceia assim. Então muitas coisas a gente consulta a Bíblia. Se você quiser, checa lá na Bíblia como é feito. E também a gente fazemos os lava-pés. Lavamos o pé de um ao outro na nossa igreja. Porque Jesus fala, como eu fiz, vós deveis fazer também. Como eu lavei o pé, vocês devem fazer também. Porque o mestre não é maior que o seu servo. Então são essas coisas que eu tento trazer aí para as pessoas, que elas possam tentar sair um pouquinho fora da caixa das igrejas que elas frequentam e analisar mesmo a Bíblia, a palavra de Deus. Porque outra coisa eu falo para vocês.
Tem milhares de igrejas, em cada esquina tem uma igreja. Se a igreja fosse correta, não teria tanta igreja igual tem. São milhões de igrejas. E resumindo o assunto, só tem uma igreja verdadeira, o resto tudo é falso. São só duas igrejas. E esses milhões de igrejas que tem, eles estão enquadrados na falsa. Só vai existir uma igreja verdadeira e as milhões falsas. Porque a verdadeira igreja é a palavra de Deus. E se as religiões, que tem milhares de religiões, não têm a palavra de Deus, elas são falsas. Elas não têm o batismo correto, elas não têm o lava-pés correto, elas não fazem a santa ceia correta. Então, eu tento abrir o olho de vocês aí do outro lado, para que vocês tentem captar, pelo menos cheque a Bíblia. Leia mais a Bíblia, busque mais de Deus, faz uma oração, pergunta a Deus se o que a gente está pregando, falando, se isso é verdade ou mentira. Deus vai revelar no seu coração. Mas não seja manada para as religiões, não. Porque senão depois vocês vão arrepender muito. Porque as igrejas, elas não estão trazendo a palavra. Elas prendem as pessoas na religião. Nas religiões você pode fazer de tudo. E Deus quer um povo separado. Se a sua igreja deixa você fazer o que você quiser, tem alguma coisa errada com ela. Então é isso aí, uma boa noite para cada um de vocês. Espero que deu para ajudar vocês aí um pouquinho. Né? E agora eu vou mostrar para vocês aqui quem está comigo aqui hoje. Olha quem está comigo aqui, gente. Vamos ver se vocês conhecem esse aqui. Vocês conhecem esse cara aqui, ó? Quem está acostumado a fazer a live comigo já conhece. Esse aqui é meu gatinho Félix, cara. Vocês sabem por que ele está aqui? Porque agora já é 9h43. Já está na hora da gente jantar, né, Félix? O Félix está doido para jantar. Então vou mostrar no TikTok aqui também, peraí, e eu vou encerrar a live. Já está truvejando aqui, um perigo danado. Tem que até desligar esse computador, minha esposa já até me xingou aqui. Silva Raimunda, boa noite. Deixa eu fazer aqui, peraí. Só mostrar aqui no TikTok também, porque já que eu mostrei no Instagram, eu mostro no TikTok. Aqui quem está comigo aqui, gente. Tá vendo? Só pra vocês verem. Esse cara aqui, ó. Ele tá aqui porque ele quer jantão. Né, filho? Aqui é o nariz dele machucado, gente. Ele brigou tanto com os outros gatos lá que eles arrebentou o nariz dele. E aí essa doença para sarar demora demais e vai e briga de novo. A branca lá, ó. A branca aqui, essa aqui é a minha branca. Essa aqui é a minha companheira de lá. Então, gente, é uma boa noite para vocês. Espero que tenha ajudado alguma coisa. Deixa eu virar a câmera aqui. Sempre quando eu puder, eu vou estar trazendo a chave do Evangelho. Em sequência, eu já estou na página, na parte 65, né? 66, eu acho. Comecei Deus no início, viu? Deus da primeira parte. E eu coloco sempre sequência, porque o meu pastor, ele vem trazendo um ensinamento muito bom para nós. E eu não gosto de trazer para vocês lá no final, porque é melhor pegar do início e vocês poderem estar entendendo o que ele quer falar. E aí, aos poucos, nós vamos chegando lá. Para quem começou do início, Deus da primeira, nós já estamos no 66. Então, uma boa noite para vocês, Deus abençoe. O meu gatinho aqui já está ansioso já. Eu tenho que dar comida aí, gente. E esse gato meu aqui só come carne. Esse preto aqui que eu falei com vocês, que é o Félix, ele só come carne. Ele está esperando eu jantar, dar um pedacinho de carne para ele. A branca não, a branca come ração. Ele também não deixa comer, não. Se ela for comer carne, ele bate nela. Então, uma boa noite, Deus abençoe. Eu vou encerrar a live. Fique com Deus aí. Deixa eu encerrar, filho. Eu encerro primeiro aqui no Instagram, depois eu encerro no TikTok, tá? Deixa eu encerrar aqui.